Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos uma vez mais a uma reunião de domingo de manhã, nesta versão digital. Juntamente com vocês, hoje domingo a gente está tendo a nossa reunião presencial no Corpo do Bosque. Para as pessoas que já podem assistir para o Corpo
ou para as pessoas que querem compartilhar um tempo junto conosco, ou se vocês quiserem participar na forma digital, muito obrigado também por assistir e esperamos que este tempo seja de bênção para vocês e que podamos compartilhar um tempo para poder ouvir a palavra que Deus tem para hoje. Antes que nada, eu gostaria de começar fazendo uma oração para poder pedir a bênção de Deus por esse tempo e assim também pedir a bênção de Deus para o tempo da pregação, para Ele poder preparar nossos corações para a palavra que vem. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar neste lugar, compartilhando este tempo com as pessoas que estão assistindo este material, assim como as pessoas que estamos no corpo neste momento. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de tudo, o Senhor sempre tem sido fiel com a gente. Apesar de tudo que possa acontecer, o Senhor sempre tem cuidado da gente. Muito obrigado, Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor possa limpar nossas mãos, possa limpar nosso coração, para poder nos apresentar com uma atitude de gratidão, de respeito na Tua presença e que realmente podamos abrir nossos corações para a palavra que o Senhor tem hoje. Senhor, pedimos Tua bênção para esta reunião, pedimos que o Senhor possa usar a pessoa que vai trazer a pregação e que realmente possamos utilizar a Tua palavra para poder crescer e corrigir o que não esteja certo nas nossas vidas. Pedimos Tua bênção sobre as pessoas que estão assistindo esta reunião, ajuda nas dificuldades que temos no dia a dia, dificuldades no trabalho, na escola. Por favor, Senhor. Muito obrigado por tudo e pedimos que o Senhor nos acompanhe durante a semana para poder ser canais de bênção para outras pessoas. Por favor, em nome de Jesus. Amém. A leitura bíblica para hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29. Mateus, versículo 7, versículo 24 ao 29. A leitura bíblica que eu vou fazer é na versão NVI e diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construi a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Realmente, se a gente pensa, muitas vezes a gente é imprudente com algumas das nossas ações. E é bom repensar e, sem dúvida, na mensagem que vem à continuação, a gente vai poder entender melhor esta passagem e realmente poder meditar sobre a mensagem que Deus tem para nossas vidas. A continuação, depois da oração que eu vou fazer, virá um tempo de louvor e peço que vocês possam compartilhar este tempo para poder louvar a Deus. Aí onde você está, possa entregar seu coração a Deus para poder entrar com uma atitude de humildade, entrar com uma atitude de honra, de respeito para o tempo da mensagem, para realmente poder abrir nossos corações e que Deus possa falar com a gente diretamente. Senhor, muito obrigado por tua palavra,
Muito obrigado porque realmente o Senhor tem princípios na Tua Palavra que estão escritos com um motivo, com um objetivo. Senhor, pedimos que Tua Palavra possa ir dando voltas na nossa cabeça e nos fazendo refletir durante o tempo de louvor sobre o que Tua Palavra diz, sobre construir, sobre edificar na rocha. Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo possa preparar nossa mente, nossos corações, para poder, Senhor, ouvir Tua Palavra, para poder não só ouvir, assim também como fazer crescer essa semente, para que possa dar frutos, Senhor. Senhor, ajuda-nos a edificar sobre a rocha de vida que é você, para poder tomar atitudes corretas, poder tomar decisões corretas e poder construir, Senhor, sobre uma base firme, uma base sólida. Por favor, Senhor. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe este tempo e entregamos, Senhor, nossas vidas uma vez mais no Teu altar. Abençoa o tempo de louvor que vem à continuação e abençoa a pessoa que vai trazer a pregação, que realmente seja um canal, uma ferramenta, para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa conhecer mais Tua Palavra e que a gente possa ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seguro em Tuas mãos e nada tem.
Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção, Rei do meu coração. Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, oh, 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 tu és bom, oh, oh, e tu és bom, bom, e tu és bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás, não, 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 não. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu és bom, tu és bom.
Aleluia! Para mim é uma alegria poder, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus. Mesmo nesta fase da nossa vida, quando já não estamos mais naquilo que nós chamamos de ativa, né? Sendo que, como servos de Deus, nós estamos ativos 24 horas, porque nós pertencemos a Ele e a nossa vida foi entregue a Ele para ser útil para o seu ministério, para levar a sua palavra. E neste momento gostaria de convidá-los a abrir também as suas Bíblias e nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 ao versículo 49. Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Jesus diz o seguinte: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas todo aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Esta passagem de Lucas é também mencionada por Mateus, com alguns detalhes que um inclui de modo diferente, mas ambas têm os mesmos pontos fundamentais. Jesus usa aqui uma ilustração para aplicar à nossa vida. Todos nós, neste mundo, estamos construindo algo. E esta construção, ela carece de um fundamento. E cada um de nós tem um fundamento. E o fundamento está naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós ouvimos. Jesus aqui não está falando simplesmente de construir uma grande fortuna. Ele não está aqui falando de construir uma grande carreira em qualquer área do trabalho, ou das artes, ou do esporte. E Jesus aqui está falando de construir a nossa casa eterna. Ele está falando de eternidade. No Evangelho de Mateus, quando Jesus diz aquele que ouve as minhas palavras, isso vem de uma sequência do Sermão do Monte, onde ele coloca os fundamentos do seu ensino, do ensino do seu reino, aquele reino que vai durar para a eternidade, as bases do seu reino eterno. E ele está também demonstrando no Evangelho de Mateus quem são esses súditos do seu reino, quem são esses que construíram a sua casa sobre as suas palavras. E ele, então, aqui ele demonstra vários aspectos do caráter destas pessoas. E ele chama de felizes. Ele diz, feliz aquele que ouve as palavras.
E esses felizardos são quem? São aqueles que são humildes de espírito. É um conceito totalmente ao contrário. Neste mundo as pessoas querem ser grandes, mas Jesus nos ensinou a ser humildes. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E ele diz aqui que nos ensina que ser humilde é não confiar nas suas próprias virtudes, na sua própria capacidade, é reconhecer a sua dependência total de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz lá em Atos 17, em Deus nós vivemos, movemos e existimos. Nós dependemos 100% de Deus. É Deus que nos dá a vida, a saúde e tudo mais. Então nós dependemos dele e dependemos de Jesus para nos justificar diante de Deus. Nós não temos capacidade para chegar diante de Deus. Aqueles servos do passado, como Isaías, quando ele teve a visão de Deus, o que ele disse? Ai de mim que vou morrendo, porque sou um homem de lábios impuros. Se nós olharmos para a vida de todos os servos de Deus, aqueles que o conheceram e o serviram, são pessoas que tiveram que reconhecer no confronto com a glória de Deus a sua miséria. Né? E o próprio Isaías, ele diz que as nossas justiças, Isaías 64:6 diz, as nossas justiças são como os trapos da imundícia. Então, o felizardo é aquele que passa a conhecer aquilo que ele é de verdade. Porque a nossa realidade perante Deus é uma realidade miserável. Então nós precisamos de alguém que nos ensine, alguém que nos oriente, alguém que nos mostre como viver e como fazer as coisas. E aqui então a nossa casa é construída em cima da graça de Deus. O evangelho é o evangelho da graça, do favor imerecido de Deus. Então nós vemos que os felizes, aqueles que ouvem a palavra, eles são humildes. Para ouvir a palavra de Deus, precisamos ser humildes. Precisamos estar abertos a aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Jesus fala, felizes aqueles que choram. Aqueles que reconhecem a sua condição deplorável diante de Deus e pede perdão a Deus e se submete a uma mudança mental e moral. E nós vemos então que o grande conhecimento de Deus é um conhecimento experimental. Hoje há tanta preocupação de conhecer tanto, né? Parece que uns títulos aí são muito desejados, né? Eu sou doutor em tal coisa, eu sou, né? Então as pessoas estão muito preocupadas em adquirir grandes diplomas, mas o mais importante é conhecer a Deus, é ter uma oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E nós vemos então que hoje, olhando para o cristianismo no mundo, nós vemos que há bastante preocupação, né? Há uma preocupação muito grande, é um cristianismo muito dividido. Os estudiosos da palavra de Deus, quando leem sobre as cartas do Apocalipse, no capítulo 3, eles veem que aquelas cartas, elas davam um perfil de igreja de uma certa época. Então, cada igreja era representativa de uma época. E, no caso específico,
a igreja que simboliza, que caracteriza a cristandade no mundo, a igreja de Cristo no mundo, é a igreja de Laodiceia. Uma igreja dividida, uma igreja enriquecida. A igreja foi uma igreja pura, foi uma igreja santa, quando era uma igreja pobre, que vivia perseguida, né? Como Jesus também fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por que hoje não somos perseguidos? Sim, porque será que a nossa vida espiritual está incomodando aqueles que odeiam a Deus, aqueles que são rebeldes para com Deus, ou a nossa vida está atraindo aqueles que procuram a salvação? Então isso é algo que é muito importante, né? Então nós vemos que a igreja de Laodiceia é uma igreja que tem muito a ver com o nosso tempo. É preocupante hoje ver tantas pessoas professando-se cristã, né? Não quero citar pessoas, nós não somos juízes de ninguém, mas é triste às vezes ver uma pessoa colocar na testa uma faixa 100% Jesus, e aí ver esse cidadão amanhã sendo processado por estupro, né? Então nós vemos que isso não combina com o cristianismo. Jesus diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então nós vemos que hoje nós precisamos ver a igreja por aquilo que elas praticam. Jesus falou disso lá, registrado em Mateus, dos falsos mestres. Muitos dirão que porventura não fizemos tantos milagres em teu nome. Jesus diz: não vos conheço. Então nós temos que hoje tomar muito cuidado com aquilo que representa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é esta igreja que Jesus diz dos mansos, dos misericordiosos, daqueles que são puros de coração. Então Jesus descreveu um perfil daqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus, aqueles que estão realmente construindo as suas vidas na base certa, na base da graça, na base da ação do Espírito Santo vivendo em nós, purificando os nossos corações, dando-nos uma vida santa, sendo cheios do Espírito Santo, cheios do poder, o poder que salva, o poder que purifica, o poder que traz vida eterna. Nós vemos então que ser um cristão hoje é algo que a gente fica preocupado de ver tantas coisas que acontecem. Alguém disse o seguinte: a igreja está no mundo como deve estar. Jesus mesmo disse: não os tire do mundo, os guarde do mal. Jesus nos enviou ao mundo, mas o mundo está na igreja como não deveria estar. Então nós vemos hoje pessoas que estão com um comportamento que não é aquele que Jesus demonstrou, não é aquele que a palavra de Deus ensina. Então nós vemos que a obedecer a palavra que é fundamental. Todo cristão é alguém que foi transformado. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nós vemos hoje que às vezes as pessoas, elas assimilam algo do cristianismo, aprendem a orar, aprendem até a dar o seu dízimo, certas práticas que são características dos cristãos, só que sem ter este encontro pessoal com Cristo. Porque o cristianismo é feito de uma experiência pessoal, uma experiência de transformação. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ser cristão é ter um antes e um depois. É ter algo, uma transformação
sobrenatural, é uma obra do Espírito Santo, é uma obra inexplicável do ponto de vista humano. Então nós vemos que ouvir a palavra de Deus é se submeter a uma mudança total da nossa vida. Somos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. E a Bíblia deixa claro que ninguém se torna um seguidor de Jesus simplesmente lendo a Bíblia, simplesmente frequentando a igreja. Não, é preciso que haja uma mudança, é que haja uma entrega, uma submissão total, um reconhecimento de que é pecador, que está perdido. Certa vez um jovem estava evangelizando uma senhora e ela falou, não, mas eu sou muito boa, eu não preciso. Você vai falar para outra pessoa porque eu não preciso. Então ele diz, então, é verdade que a senhora acha que não precisa. Então isso mostra que a senhora precisa. Porque a primeira coisa da nossa experiência com Deus é reconhecer as nossas necessidades. Eu preciso de salvação. Enquanto o homem não chega a essa conclusão, ele não pode ser salvo. Jesus não veio para os bons, ele veio para os perdidos. Ele veio buscar os perdidos. E se a pessoa não se reconhece como tal, não tem nada a fazer. Então esse jovem acabou dizendo, então eu tenho muita pena da senhora, porque a senhora não está incluída entre aqueles que são salvos, que são transformados. Nós vemos hoje um mundo que rege pelos grandes cérebros, né? Os famosos. E nós vemos então que a sociedade ela constrói os seus conceitos filosóficos, os seus conceitos que se chamam, que há quem fala que é um científico, etc, etc. E nós vemos quem são esses grandes sábios que orientam a sociedade, né? Por exemplo, o Friedrich Hegel, né? Que ele era uma pessoa que, sem poder assim aprofundar nisso aqui, apenas gostaria de dizer que o Hegel é o pai do relativismo. O que é isso? Tudo é relativo, não existe absoluto. Não existe absoluto. E nós cremos num Deus que é todo-poderoso, um Deus que é onipresente, onipotente e onisciente. E qual é a consequência do relativismo? O relativismo é o pai do marxismo. O relativismo é o pai do nacionalsocialismo de Hitler. Então nós vemos que essa teoria, que a sociedade procura como base política para governar o mundo, é uma base que leva as pessoas contra Deus, negar Deus e negar aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Nós vemos Darwin, aquele que disse que a vida então o homem veio do macaco e tal. Então Darwin é aquele em quem se baseia a teoria que rege as escolas. O que é que se ensina nas escolas? Nas escolas se ensina que tudo veio não veio da criação, mas veio de uma base que nós não sabemos, né? Então nós vemos que o homem, ele não tem origem e não tem destino, né? Então nós não temos razão para viver e nós não temos futuro. A Bíblia nos ensina claramente sobre um Deus criador
E este Deus Criador nos coloca numa condição de que aquilo que há em nós, o desejo pela eternidade, o desejo de evoluir no sentido verdadeiro, de nos tornar semelhantes a Deus, de praticar o bem, de ser justos e bons como Deus é, então nós não temos razão para isso. Freud, ele acreditava que a raça humana é motivada pelo prazer. Tudo começa e termina no sexo. Para ele não há finalidade na existência do homem, não há objetivo na presença da humanidade na Terra, não há Deus. É isso que ele disse. No entanto, ele é o grande mentor daqueles que se dedicam à psicologia. Então nós vemos que essas pessoas, os fundamentos dessas pessoas são fundamentos de areia, são fundamentos que não têm consistência. Nós cremos num Deus que é fiel, um Deus que é santo, um Deus que criou, um Deus que mantém, um Deus que salva, um Deus que purifica, um Deus que nos dará um destino. Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Nem a morte pode nos separar de Deus. Nós temos em Cristo Jesus uma vida eterna, uma vida que durará para sempre e terá uma qualidade que Deus dará a ela. Nós vemos também que construir sobre bases erradas, como heresias. O apóstolo Paulo se preocupava, no capítulo de Atos, ele fala que ele sabia que quando ele saísse, quando ele não estivesse mais, que as pessoas, né? E ele diz assim, que servindo a humanidade, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantará homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O apóstolo Paulo sabia que a igreja seria invadida por heresias. Nós vivemos num país onde há tantas heresias, tantas doutrinas falsas. A doutrina fundamental do cristianismo se baseia na crença revelada na Bíblia de Jesus como Deus homem. E é isso que a Bíblia declara claramente. Isso que o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo. Há um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então esta é a base fundamental. Tudo aquilo que está fora disso são heresias. Então nós vemos que hoje em dia há muitas heresias por aí, e há um perigo tremendo que está acontecendo. Nós temos que construir a nossa vida cristã, ter uma vida conforme o Senhor, baseada na palavra de Deus. É importante que nós nos dediquemos a conhecer a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Nós vemos que alguém disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Quando as pessoas a leem não para aprender o verdadeiro conteúdo, mas para forçar interpretações que não estão na Bíblia. Hoje tem gente até tirando partes da Bíblia. Gente que estão tirando aquilo que os incomoda, aquilo que condena o seu modo errado de viver.
Então nós vemos que a palavra de Deus, o firme fundamento dos apóstolos, precisa permanecer. Nós temos que ser fiéis a este fundamento. E Paulo diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós somos edificados, somos construídos. O Senhor está construindo a nossa vida. Há um corinho que as crianças cantavam que diz: construindo cada dia no folguedo ou no labor, não com prego nem martelo, como faz o construtor. Um edifício espiritual, seguindo o plano divinal. Vamos todos construir um edifício para o porvir. A nossa vida está sendo construída. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós somos construídos pelo Espírito Santo, e na medida que nós somos construídos, nós somos usados por Deus para construir também o reino de Deus, para construir a nossa própria vida espiritual. E é isso que nós precisamos. No mundo em que nós estamos vivendo, nós temos que tomar muito cuidado às palavras de Jesus, ser fiéis a ela, ficar no firme fundamento apostólico, não sair dessas palavras, não deixar de lado essas palavras, mas sermos fiéis a ela. Que Deus nos ajude, que a nossa casa espiritual esteja sendo fortemente alicerçada na graça e no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Pai Celestial, o Senhor conhece cada um de nós. Sabes o mundo que nós estamos vivendo. Quantas coisas, ó Deus, que aparecem, que vêm para distorcer as coisas que o Senhor tem deixado. As tuas palavras, Senhor, são vivas e eficazes. Que o Senhor possa ajudar cada um de nós a continuar a construir nossas vidas sobre este fundamento sólido que é Cristo Jesus, a sua graça, o seu poder salvador. Pai Celestial, abençoe aqueles que ouvem a tua palavra, que o Senhor possa ajudar cada um a realmente construir a sua casa sobre esta rocha do século, essa rocha eterna, e possam assim estar seguros e preparados para viverem contigo eternamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.